Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo o professor Diego Cortes. Na aula de hoje daremos continuidade às transformações geométricas no plano e, em especial, na aula de hoje nós vamos falar sobre a homotetia, né? Esse nome complicado aí. Nós vamos entender o que seria uma homotetia e como que a gente aplica ela em transformações geométricas. Mas antes de darmos início à nossa aula, faço novamente o convite, se você ainda não é inscrito, para que você se inscreva e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer aí e poder ajudar muito mais pessoas do que a gente já está ajudando. Vou deixar a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos com a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já estamos de volta na nossa aula, vocês já estão visualizando a tela aí com os conceitos que nós iremos tratar na aula de hoje. De forma geral, hoje nós vamos apenas tratar da homotetia, que é esse tipo de transformação geométrica no plano que nós vamos estar vendo aí nessa aula, tá? Então, vamos lá. O que seria uma homotetia? Pessoal, homotetia é um tipo de transformação geométrica que altera o tamanho da figura, mas mantém as suas características principais, como a forma e os ângulos. Então, o que é uma homotetia? Ela vai causar uma ampliação na figura ou uma redução na figura, só que os ângulos internos e também a forma da figura vai se permanecer. Ou seja, se a figura for um triângulo, vai permanecer um triângulo. Se a figura for uma planificação de uma casa, por exemplo, um desenho como se fosse uma casa, vai permanecer uma casa. Se for um polígono, vai permanecer o mesmo polígono. E sempre preservando a forma e os ângulos, tá? Só que o tamanho vai alterar. Toda vez que esse tamanho alterar, a gente vai falar que a gente tem uma homotetia, tá? E um exemplo aí de homotetia é esse exemplo que vocês estão vendo aí, tá? Então, observe o seguinte, se a gente pensar desse ponto aqui, ó, esse ponto que é a origem aqui da homotetia, tá? Que a gente pode chamar de origem. Se a gente pensar nesse ponto e observar aqui, ó, essa figura, que é um triângulo, dá a impressão que ela passou por uma ampliação. Ou seja, conforme a gente foi abrindo as retas aqui com origem O, né? Esses pontos eles foram seguindo aqui, né, este alinhamento aí dessas linhas. Como eles foram seguindo, esta outra figura, que é a figura maior, ela é uma figura que tem uma ampliação, da figura menor, tá? Ela é uma ampliação dessa figura menor aqui, que eu posso chamar de A, B e C, tá? Então, ABC. BC é um triângulo, tá? E esta figura maior é uma ampliação do triângulo ABC. A gente pode chamar essa ampliação aqui de A', B' e C', conforme a gente já estava fazendo aí antes, tá? Então, como que a gente pensa na homotetia? Então, presta atenção no que a gente faz normalmente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pensa, tá? Primeira coisa, a gente pensa na figura, por exemplo, aqui, ó, vou desenhar aqui um pentágono, por exemplo, tá? Vou desenhar um pentágono aqui. Vou pegar um ponto fora esse pentágono, vou pegar um ponto aqui qualquer, tá? Um ponto aqui, tá? Ponto P. E o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui retas que passam pelos vértices desse pentágono. Então, eu vou traçar aqui retas aqui, ou semi-retas, pode pensar assim. Então, eu vou pensar aqui semi-retas. Se eu pensar nessas semi-retas aqui, presta atenção no que eu estou fazendo, hein? Estou pegando semi-retas que passam pelos vértices desse pentágono, tá? Passam pelos vértices desse pentágono. Se eu pegar agora distâncias aqui iguais, tá? Ou distâncias proporcionais aqui, ó, né? Cada uma dessas aqui, ó, por exemplo, se eu chamar esse ponto de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D e aqui de E. Se eu, por exemplo, pegar uma distância aqui, por exemplo, uma distância aqui qualquer aqui, distância fixa aqui,
tá? Eu vou encontrar um ponto A. Se eu pegar essa mesma distância aqui, tá? Vamos pegar vou chamar aqui de uma unidade, tá? Se eu pegar uma unidade aqui também, eu vou estar encontrando um outro ponto aqui, que eu vou chamar de B, B'. Se eu pegar uma outra aqui, eu vou encontrar desse ponto, a mesma medida, um outro ponto que eu posso chamar de B', e aqui outro, aqui que é o C, que é o C', que eu posso pegar aqui, tá? Opa, C', e um outro aqui que eu posso chamar de D'. Se eu unir esses pontos, observe o que vai acontecer. Se eu unir esses pontos, unindo os pontos, olha o que vai ocorrer. Eu vou ter, na verdade, uma figura que é a ampliação dessa figura aqui, tá? É óbvio que a minha figura não ficou perfeita, na verdade eu deveria ter feito aí mais, né, mais bem organizado, mas a ideia é essa, a gente traça retas e aqui eu tenho uma figura, né, que é uma ampliação do pentágono ABCDE, tá? Eu poderia ter pego outras figuras aí, mas praticamente é isso. E observa o seguinte, essa ampliação, ela preservou os ângulos, tá? Mas não preservou o comprimento. Por quê? Porque os comprimentos dos lados, eles foram aumentados, né? Eles aumentaram aí em uma razão, tá? Então a gente diz, na verdade, que houve aí um aumento, né? Aí, na verdade, né, o segmento, por exemplo, AB, ele é K vezes, tá? Ou proporcional ao segmento B', tá? Então houve aí uma proporção aí, um segmento é um número multiplicado pelo outro segmento, tá? Então é dessa maneira. Se esse K for positivo, e maior do que 1, então houve aí uma ampliação. Se esse K for maior do que 1, houve uma ampliação. E se esse K for um número positivo entre 0 e 1, a gente fala que houve uma redução da figura, tá? E no caso K ser igual a 1, aí a gente não vai ter uma homotetia. A gente, na verdade, vai ter aí uma transformação simples aí, tá? Então não vai ser uma homotetia, na verdade, nesse caso, tá? Então a homotetia só vai acontecer quando houver uma ampliação ou uma redução. Praticamente é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês e se tiverem dúvida podem enviar na seção de comentário. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais.